Olá, muito boa tarde para você. Meio-dia e 52. 9 anos após um crime brutal, vai hoje novamente a júri o principal suspeito de ter estuprado e assassinado uma menina de 10 anos em Taubaté. O crime aconteceu em 2005. É a terceira vez que acontece o julgamento. Quem acompanha é o repórter Márcio Correia. Muito boa tarde para você, Márcio. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todo mundo que assiste ao Band Cidade Primeira Edição. O julgamento começou por volta das 10 horas da manhã com a formação do júri. São 5 homens e 2 mulheres. Depois, o juiz Marco Antônio Montemor passou a ouvir as testemunhas de acusação. 4 pessoas foram arroladas no processo, entre elas a mãe da pequena Natália, assassinada em 2005. Ela disse em seu depoimento que o réu, que no dia seguinte ao desaparecimento da filha, ela percebeu que o réu estava com as roupas sujas e também com o rosto todo arranhado. O crime aconteceu em março de 2005. Natália de Moraes Amaral foi estuprada e depois morta por estrangulamento. O artista circense Antônio Carlos Marçal de Oliveira é o principal suspeito. Em setembro de 2008, ele chegou a ser julgado e condenado a 39 anos de prisão, mas recorreu junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo e conseguiu anular essa sentença. Em maio do ano passado, mais um julgamento foi marcado e, de novo, houve o adiamento. Desta vez porque um exame de DNA não tinha sido anexado ao processo. Esse exame deu negativo, ou seja, o material colhido na cena do crime não pertencia ao réu. Mesmo assim, os advogados da família estão confiantes na condenação porque, segundo eles, existem outras evidências, outras provas que asseguram que o Antônio Carlos Marçal, realmente cometeu esse assassinato. Agora, neste momento, o juiz Marco Antônio Montemor ouve o depoimento das testemunhas de defesa. São 2 pessoas arroladas no processo e aí ele vai questionar o réu. Aí provavelmente haverá um intervalo de 1 hora e meia para o almoço e à tarde começam os debates entre defesa e acusação. Primeiramente, a acusação, com 90 minutos de tempo para os advogados e para a promotoria apresentar aí os seus argumentos e depois o mesmo tempo destinado para os advogados de defesa. Aí com direito também à réplica e à tréplica de 60 minutos para cada uma das partes. Depois, os jurados se reúnem na sala secreta para decidir se o réu é culpado ou inocente. A expectativa é de que o veredito seja dado no início da noite. Voltamos com você aí no estúdio, Lilian. Obrigada, Márcio. Bom trabalho para você. E a Polícia Militar de Cruzeiro prendeu na noite desta segunda-feira 2 homens e apreendeu um menor por tráfico de drogas, roubo e furto. O primeiro caso foi na Vila Paulista. Com o traficante foi encontrado uma grande quantidade de crack, além de munição, revólver calibre 32 e produtos de furto que eram trocados por entorpecentes. Em uma outra ocorrência, um adolescente foi detido na região central. A polícia diz que ele usava uma faca para praticar roubos naquela região. Ele foi encaminhado à Fundação Casa na capital paulista. Em seguida, um outro homem foi preso por roubos e furtos a celulares no bairro Lagoa Dourada. Depois de responder por improbidade administrativa, agora o prefeito Antônio Carlos pode também responder a um processo de decoro parlamentar. O pedido foi entregue por um morador à Câmara Municipal. O documento o responsabiliza por agir de forma imoral com os eleitores ao renunciar ao cargo e recuar da decisão 24 horas depois. Este assistente jurídico entrou com um processo de denúncia na Câmara Municipal nesta segunda-feira. Ele afirma que, segundo a legislação federal e a lei orgânica do município, o prefeito agiu de forma ilegal com a população. O prefeito, a bem da verdade, ele deve ser cassado por este ato, porque ele, enquanto prefeito, jamais poderia praticar um ato de incontinência de conduta, porque além de ser um agente político, é considerado um funcionário público, que tem fé pública, e ele não pode ofender o emocional da população caraguatatubense. Eu me senti ofendido por essa situação e tomei essa atitude de cidadão para que seja tomada providência nesse sentido.
O prefeito Antônio Carlos e o vice Antônio Carlos Júnior se reuniram no gabinete para anunciar que permanecem no cargo até o final do mandato em 2016. Na última sexta-feira, ele havia declarado que se afastaria por 90 dias para cuidar de assuntos familiares. No dia seguinte, desistiu da renúncia. Primeiro que eu entendi que nos 90 dias que eu ia fazer a renúncia, nós iríamos fazer uma prestação de conta em função da estrutura da prefeitura e que isso fosse suficiente para uma finalização de mandato, até porque as conquistas vão ser muito grandes, né? Só que houve uma colocação, por exemplo, que eu estava renunciando porque eu tinha um processo de superfaturamento. Isso vai preocupando, né? Você não vai ficar 5 mandatos e depois sair como um prefeito que renunciou porque tem um processo de superfaturamento, até porque não existe isso. Ele é investigado pelo fornecimento de merenda escolar sem licitação. É acusado de pagar um valor superfaturado à fornecedora. O prefeito foi condenado em 2 instâncias e recorre da decisão. Caso perca a briga na justiça, perderá os direitos políticos, terá de pagar multa e ainda ressarcir os cofres públicos. O prefeito Antônio Carlos também disse à nossa reportagem que não teme processos. Afirmou ainda que não deve responder por decoro parlamentar, pois a renúncia não chegou a ser oficializada. A Câmara Municipal recebeu o pedido do morador aí que você viu na reportagem, mas ainda ele não foi acatado. Médicos das unidades básicas de saúde de Caraguatatuba paralisaram o atendimento nesta terça-feira. Segundo informações do Conselho de Saúde da cidade, eles estariam com salários atrasados. As unidades dos bairros Massaguaçu, Perequemirim, Tinga e Morro do Algodão são as mais afetadas. A prefeitura foi comunicada e informou que a empresa Corpore, responsável pelo serviço, fez o pagamento aos médicos nesta segunda-feira. Alguns salários não teriam sido efetuados por problemas na identificação de contas bancárias. Disse ainda que o pagamento será feito hoje e que os médicos que se recusaram a fazer atendimentos serão punidos conforme lei trabalhista. A gente vai para um rápido intervalo, mas a seguir tem a entrevista no quadro Mercado de Trabalho. Fica aí, hoje a gente vai falar da hora certa para começar a trabalhar. E tem também uma feira de oportunidades para estudantes que começa hoje em Taubaté, 12h59.